isso, começou a ter muitos roedores, né, durante as plantações. E aí os gatos começaram a ser essenciais para o controle dessas pragas. Então, eles eram idolatrados na época. Infelizmente, na Idade Média, começou a ter esses preconceitos de que eles tinham maus espíritos, né? Eles eram do mal, demoníacos, enfim. E acabou tendo uma grande sacrifício desses animais, um grande massacre deles. E aí, conforme foi passando o tempo, começaram a voltar a gostar dos gatos, voltou a ter muitas pestes, eles voltaram a ter controle de roedores, e aí a gente começou a trazer eles para casa. E isso é o que a gente vive atualmente. Hoje em dia a gente tem, eu, por exemplo, moro num apartamento com 11 gatos, e meus gatos são a minha família, praticamente. Eu converso com os meus clientes, todos têm mais de um gato, a maioria tem mais de um gato, e todos em espaço confinado. E esse confinamento fez com que os gatos ficassem mais obesos, porque eles não têm esse hábito de caçar mais, a gente leva comida para eles. Eles não têm mais o hábito de ficar brincando, porque eles têm uma cama quentinha, uma prateleira para ficar deitados. Isso fez com que também, fazendo com que tivesse a redução da caça, eles ingerissem menos água, eles eram lá do deserto, né? Então, eles tomavam água quando tinha a possibilidade, conforme eles se alimentavam. Agora, o que a gente fez? A gente introduziu ração seca para eles, e eles ainda não têm o hábito de tomar água. Então, a gente fez a restrição de água, e isso fez com que eles ficassem loucos, né? Gerassem um estresse crônico absurdo. E isso são os principais fatores de risco para um paciente desenvolver essa cistite idiopática, essa síndrome de Pandora. Então, são pacientes que às vezes vivem em confinamento ou superpopulações, como eu falei, a maioria das pessoas que tem um gato não tem um único gato, tem mais, eu sou a louca, por exemplo, que tem vários. São animais obesos, castrados, submetidos a estresse crônicos e a dieta seca. Mas, principalmente, o nosso principal fator que a gente tem que entender é o estresse crônico. Então, para a gente entender um pouquinho, em 1983, não era chamado de síndrome de Pandora, era chamado de síndrome urológica felina ou doença do trato urinário inferior de felinos. Só que eles associavam muito isso a litíases. Na época, a formulação das rações era um pouco diferente. Então, os animais, eles acabavam fazendo muito estruvita, que é diferente do que a gente tem a realidade hoje. Então, eles associavam essa doença do trato urinário inferior do felino com pedras, principalmente. Só que aí eles começaram a ver que alguns animais chegavam, tinham essas litíases, não tinham litíases, mas tinham sinais clínicos de síndrome de Pandora, de síndrome do trato urinário, né, inferior. E aí eles começaram a associar, em 1990, a cistite intersticial humana. A cistite intersticial humana, ela acontece principalmente em mulheres estressadas, professoras, médicas, psicólogas, enfim. Isso faz, eles começaram a perceber que os gatos também estavam estressados, então começaram a associar a cistite intersticial humana com a cistite intersticial felina, né? Então teve outra mudança de nome. Mas aí eles começaram a perceber que não era somente cistite, a gente tinha outras alterações. A principal é a cistite, mas a gente tinha outras alterações. Então, eles começaram já a dar nomes muito complexos: síndrome inexplicável, síndrome do sofrimento corporal, síndrome sensitivo central. Ou seja, o paciente tinha inúmeras comorbidades e eles não sabiam o que era, então eles chamavam de síndrome inexplicável. E para a veterinária se trouxe o nome síndrome de Pandora. O que é isso? É um paciente que está lá no estresse crônico, que vira uma bomba relógio. É o estudante de veterinária que fica madrugando a noite inteira estudando, depois vai para o estágio, depois vai para a aula, e aí a pessoa fica doente, fica com gripe, fica estressada de não querer de ter alteração de humor, se isola. Então, isso é uma síndrome de Pandora, é uma pessoa que está uma pessoa, um gato que está muito estressado e desenvolve inúmeros sinais. Então, para a gente ter a síndrome de Pandora, a gente tem que ter um paciente que seja suscetível a ter a doença. Então, na genética dele, ele é um animal já que tem, né, vamos assim dizer, um gene para isso.
E a gente tem que ter eventos no ambiente que causem esse tipo de estresse. Então, o paciente que está, né, confinado o tempo inteiro, o paciente que recebeu mais um gato na casa, ou que recebeu uma visita na casa, é o suficiente para desencadear esse estresse, piorar a situação. E aí é um paciente que vai ter doença intestinal inflamatória, infecções de pele, asma felina, alteração de comportamento e o principal sinal clínico, é o que a gente mais observa na rotina, é o paciente que tem os sinais urinários, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem vários mecanismos que geram essa síndrome de Pandora, que é desde estímulos endócrinos, estímulos imunes e estímulos do sistema nervoso. Isso vai gerar danos absurdos no organismo. Eu não vou falar exatamente o que cada um faz, porque acho que é muito complexo, e aí a gente foge um pouquinho do principal objetivo da palestra. Mas só para vocês saberem que não é somente estímulo central, nervoso, que gera isso. A gente tem liberação de ACTH, liberação de cortisol, enfim. Isso faz com que a gente tenha alteração nas fibras nervosas, alteração nas glicosaminoglicanas da bexiga e alteração nos componentes urinários. Essas alterações todas geram desequilíbrio. E esse desequilíbrio, o que vai fazer? Então, vamos voltar lá. A gente tem alteração em todos esses fatores. Então, o estresse, mais alteração dos componentes da urina. Então, o pH fica mais ácido, a gente vai ter mais potássio, mais magnésio e mais cálcio na urina. Vai fazer com que tenha estimulação de fibras nervosas, estimulação de fibra C, que vai liberar a substância P, que é uma substância inflamatória, e outros neuropeptídeos. Isso vai fazer com que a nossa mucosa da parede tenha dor, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular secundária, edema de submucosa, contração da musculatura, então é uma bexiga que está o tempo inteiro ali, inflamada e reativa, e degranulação dos mastócitos. Essa degranulação do mastócito vai fazer com que tenha aumento de mais mediadores inflamatórios, histamina, heparina, serotonina, citonina. Isso vai fazer com que tenha mais estimulação de fibra C e, consequentemente, associado isso com a baixa quantidade de glicosaminoglicanos, que são a defesa da bexiga, e o aumento dessa permeabilidade da urina vai fazer com que tenha um processo inflamatório vesical absurdo. Então, conseguem perceber que são vários os fatores que geram esse processo inflamatório. Então, aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui uma parede natural, né, normal da bexiga, então um urotélio, com a camada de glicosaminoglicanos e os solutos da urina. Numa bexiga que tem estresse crônico, ela tem lesão nessa camada de glicoaminoglicanos. Então, consequentemente, esses componentes da urina que são maléficos para a parede vão entrando em maior contato e vão machucando ela. E quais são os sinais clínicos que a gente vai ter? Então, é um paciente que vai ter sinal clínico de cistite, tá? Então, a gente está lidando com um processo inflamatório. Então, é um paciente que vai ter periúria, ou seja, vai fazer xixi em vários locais diferentes, lugares diferentes do natural dele, então, fora da caixinha, como se fosse, parece que está marcando território, mas, na verdade, tem alguma coisinha errada ali. É um paciente que tem disúria, tem dor para urinar, tem polaciúria, então fica fazendo vários pinguinhos. A gente pode ter sangramento, hematúria, vocalização, pensa que dói pra caramba, né? Ele tá tudo inflamado ali, parece que tá, nem quando a gente se machuca e cai álcool ali no machucado, arde pra caramba. E vai ter bastante lambedura ali da região peniana. Tem até alguns gatos que eles ficam lambendo para tentar parar a dor, né? Mas tem alguns gatos que chegam até a ficar sem pelo ali na região, de tão desconfortável que tá, de tão crônico que é. E essa posição que vocês conseguem ver aqui é um paciente que está tentando, é uma postura de esforço, né? O paciente está tentando conseguir urinar e não consegue, ele fica tenso, ele fica um tempão nessa posição e não consegue urinar ou urina muito pouco. Então, às vezes, a queixa dos tutores é essa daqui. Essa é um paciente meu, o gatão. A tutora me mandou esse vídeo de madrugada.
É um gato que a tutora vive viajando, então ele é mega estressado, porque a paixão da vida dele é a dona. Ele tava desse jeito, já fazia umas 3 horas que ela tinha me falado. Ele não estava conseguindo urinar, ele ficava raspando a caixa de areia para ver se conseguia estimular, para ver se consegue urinar e não consegue. Ele fica muito estressado. Isso estressa o dono também, né? Ó, aí ele faz a posição de estresse. Tá vendo que ele tá forçando, fica todo tenso, você vê que a musculatura dele tá tensa. E no final das contas, foi isso daqui de xixi que ele conseguiu fazer. Uma gotinha de xixi com sangue, ainda por cima. Aí depois ele conseguiu fazer mais um pouquinho. Então é um paciente que tem muita dificuldade para urinar. E como que vai ser meu diagnóstico? Meu diagnóstico vai se basear no histórico, principalmente na mudança de rotina. Então, o paciente que a tutora falou alguma coisa diferente, você já tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque ela vai chegar não conseguindo urinar para você. E aí você tem que tentar entender o porquê disso. Você tem que manejar, né, tratar o fato dele não estar conseguindo urinar, mas você tem que saber o motivo disso, para que não aconteça novamente. É um paciente que no exame físico, ele tem 2 possibilidades. Ou ele está com a bexiga estourando, enorme, super distendida. Então, é aquele paciente que é muito provável que tenha uma obstrução total ou uma obstrução parcial. Ou é um paciente que não está obstruído, mas que está o tempo inteiro fazendo vários xixizinhos, assim, o tempo inteiro com polaciúria. Então, a gente vai ter uma bexiga pouco repleta, mas a gente vai ter muita dor na palpação, tá? Então, geralmente a bexiga está mais vazia. As 2 situações me preocupam, mas a mais preocupante é o paciente obstruído, porque ele é uma emergência. Mas depois eu vou falar para vocês. A gente tem que fazer os exames laboratoriais, eu não posso simplesmente determinar, meu paciente está fazendo pouco xixi e a tutora foi viajar e voltou de viagem e já supor que é síndrome de Pandora. Eu tenho que descartar as outras possibilidades. Então, eu tenho que fazer urinálise, eu tenho que fazer urocultura. Eu preciso, se meu paciente estiver obstruído ou não, de qualquer forma, fazer uma função renal, creatinina, ureia, fósforo e eletrólitos / hemogasometria, para eu me entender como está a situação clínica do meu paciente e determinar a melhor conduta. E, claro, que os exames de imagem, tanto ultrassom e radiografia em situações de litíase. Então, a maioria das vezes que o paciente chegar com esses sinais clínicos de disúria, polaciúria, estrangúria, hematúria, mais de 90% das vezes é síndrome de Pandora. Algumas vezes é litíase, a gente pode estar lidando com anormalidades anatômicas ou neoplasias. Então, a gente sempre tem que colocar como diagnóstico diferencial todas essas possibilidades. Então, a síndrome de Pandora, que é o que a gente mais está conversando, mas vamos falar um pouquinho das outras. Então, a gente tem, principalmente no gato, estruvita, né? Geralmente, no cão é associado com infecção, no gato não necessariamente. São pacientes que podem ter entre 1 e 10 anos para desenvolver essa litíase, e elas vão se formar em pH básico. Então, minha urinálise vai ser super importante para eu ver se tem o meu pH e para ver se tem cristais de estruvita. O oxalato já é uma pedra que se forma em pH ácido, então eu sempre preciso descartar a possibilidade de ter uma litíase. Então, aqui, ó, na radiografia, uma pedra, né, uma litíase, e tem vários outros sedimentos aqui, vários outros microcálculos. E o ultrassom me mostra a pedrona e o sombramento acústico que sempre faz no exame, né, para a gente bater o martelo de que é uma litíase. Alguns pacientes podem ter plug uretral, geralmente associado à síndrome de Pandora também, mas não necessariamente é. O plug uretral, ele vai acontecer quando a gente tem, por alguma alteração neurogênica, uma infecção, ou alguma litíase, alguma pedra também que fica batendo ali na minha parede, vai fazer com que tenha uma matriz proteica. Essa matriz proteica, ela vai se cristalizar e vai formar esse plug. E esse plug, ele se desloca da parede quando o meu paciente está inflamado, a parede do meu paciente está inflamada. E esse plug se desgrudando da parede pode fazer obstrução.
tá? E aí essa obstrução, ela é super importante e ela é super preocupante, porque a única forma que a gente tem de conseguir fazer a retirada desse plug é fazendo anestesia e sondando o paciente. Uma coisa que a gente sempre tem que descartar também são processos infecciosos, né? Então, é raríssimo a gente ter essa infecção em gatos. 1 a 3% dos animais são acometidos, então é muito baixa a prevalência, e é principalmente fêmeas e animais de mais de 10 anos. Então, é bem difícil. Se a gente tem uma infecção, aí a gente vai tratar a infecção. Se a gente não tem, a gente não trata. Importantíssimo, sempre fazer cultura e antibiograma para saber com qual bactéria que eu estou lidando. Cães, a gente às vezes não tem muito hábito de fazer o que está errado, a gente sempre deveria, mas gatos é obrigatório fazer cultura. Se o gato está tendo alguma infecção, com certeza essa infecção é porque tem alguma coisa a mais ali no organismo que não está muito legal. E a gente precisa saber com qual micro-organismo que a gente está lidando para a gente tratar de maneira mais efetiva. E muitas vezes acaba fazendo. Eles entraram nesse estudo aqui, eles viram que o paciente ter bacteriúria, leucocitúria ou piúria não é preditor de ter infecção. Então, às vezes, eu posso ter um paciente que tem sinal, mas ele tem uma cruz de bactéria só, pouquíssimos leucócitos. Não necessariamente seja a bactéria que esteja sendo a primária isso. A bactéria pode ser secundária. Pacientes com neoplasia, principalmente carcinoma de células transicionais, muito raro em gatos, adenocarcinomas, liomas, então é bem difícil a gente estar lidando com isso. O principal que a gente tem que pensar é que a maioria dos nossos gatos, eles vêm com multifatoriais, né? Então, eles vêm com várias alterações associadas. Vem com o processo inflamatório, com plug, com urólitos, e a gente tem que tentar entender o que está vindo primeiro. Mas a gente tem que lembrar sempre que se eu não encontrei nada dessas alterações, então eu fiz todos os meus exames, eu não encontrei pedra, eu não encontrei bactéria, eu estou lidando com a síndrome de Pandora. E como que eu trato a síndrome de Pandora? Na verdade, a gente não trata, a gente faz o manejo. Então, eu quero meu gato relaxado. Se meu gato está estressado, eu tenho que melhorar o estresse dele. Isso como que eu vou fazer? Eu tenho que saber a causa de base. Por exemplo, eu atendi um gato na semana passada que ele ficou 2 semanas internado por obstrução. Ele chegou a fazer uma obstrução total, ele chegou em emergência, melhorou, foi para casa, voltou, não estava legal ainda estava com sinal de polaciúria e periúria, não estava legal. Aí eles decidiram encaminhar para nefro. Conversando com a tutora, o que eu descobri? A tutora principal, a filha, né, dos donos, foi morar com o namorado, se mudou. E o gato era super apaixonado por essa menina. E aí, toda vez que ele via ela saindo de casa, ele obstruía. O que ela fez? Ela levou o gato para casa dela, para morar junto com o namorado. O gato não teve mais obstrução. Até agora, fazia quase... Ele ficou internado umas 2 semanas, fazia um mês que o pessoal estava lutando com esse gato, ele veio pra gente, faz umas 2 semanas que o gato não tá tendo mais nada. Ele veio comigo semana passada, agora foi na segunda passada. Então, faz 1 semana que ele tá super bem, não teve mais nenhuma alteração, tá muito tranquilo. Eu tenho que lembrar que eu tenho que reduzir, então, o estresse. Principal fator. Eu tenho que tirar minha causa de base e eu tenho que tirar meu fator de estresse nisso. Quando eu tenho um paciente que não está obstruído, a melhora total é em 5 a 10 dias. Quando eu tenho um paciente obstruído, ou seja, que chegou praticamente em emergência para a gente no atendimento, o tempo de tratamento é muito relativo, pode demorar mais ou menos uns 20 dias para mais, para a gente conseguir reverter tudo o que está acontecendo. Então, a minha base do tratamento é processo inflamatório e estresse crônico. Então, o estresse crônico eu vou tratar tirando o meu processo infeccioso, né, tirando o meu processo de estresse que está gerando, então,
paciente, a proprietária que se mudou, ou o vaso que eu mudei do lugar, a cadeira que eu tirei que o gato gostava de ficar, e eu tenho que tratar meu processo inflamatório. Lembrando que eu tenho muita liberação de substância P, eu tenho que tratar meu paciente com medicações que vão agir em processos inflamatórios. E uma medicação que a gente tem muito interessante hoje em dia é o próprio Serene. O Serene ele é um inibidor de substância P, ele bloqueia a substância P, e a gente só usa para vômito, né? E descobriram essa nova funcionalidade dele. E, nossa, tem respostas maravilhosas. Eu tenho que tirar o processo inflamatório, então eu tenho que entrar com um anti-inflamatório, doses baixas, porque às vezes meu paciente vem obstruído e tem azotemia pós-renal, então eu sempre faço doses mais baixas. Eu tenho que fazer analgesia, não adianta eu entrar com anti-inflamatório, entrar com Serene, se eu não fizer analgesia para esse meu gato relaxar um pouquinho ali no internamento. Então, eu faço metadona, tramadol, dipirona, e o que ninguém entra em consenso em relação ao Buscopan. Algumas pessoas não gostam de usar escopolamina, né, o Buscopan em gatos, alguns especialistas em felinos, porém, a gente tem respostas muito legais nessas situações de relaxamento da uretra, né. O Buscopan, ele é um antiespasmódico, então ele vai diminuir esse espasmo inflamatório que a gente tem na uretra e diminui o processo obstrutivo. Então, talvez nesse momento especial seja interessante a gente usar. E a gente tem algumas medicações de terapia crônica. A amitriptilina, ela é a nossa última opção de tratamento, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês, faz muito tempo que eu já não uso amitriptilina nos meus pacientes. Ela é um antidepressivo, então muitas vezes eu não estou tratando a causa de base, eu estou simplesmente entrando com uma medicação que está como tapar o sol com a peneira, eu não estou resolvendo o meu problema, eu estou mascarando ele, não é o objetivo. Então, a amitriptilina é usado, mas até a própria Malê, que é a especialista, a rainha dos felinos aqui no Brasil, ela fala, evite ao máximo, tente o manejo primeiro, que eu já vou explicar para vocês. Demora mais ou menos umas 4 semanas para fazer ter efeito total, então é demorado, e tem que usar por pelo menos 2 meses. E qual que é o grande problema? O paciente de efeito adverso fica sonolento, aumenta o apetite, consequentemente ele fica mais obeso, diminui a atividade, e aí vai um contrassenso ao tratamento, à predisposição do paciente com síndrome de Pandora, né, que é o paciente obeso, que não tem atividade, que está sempre sonolento. Então, você realmente está mascarando o teu tratamento efetivo. Existe o Feliway, que é o feromônio facial felino, que ele mimetiza o feromônio que a mãe libera para os filhotes, né? Então, mimetiza aqueles feromônios que o gato tem perto do bigodinho dele para ir marcando o território quando ele esfrega, né, a face em você. Então, faz o gato se sentir mais confortável. Ele tem em spray e tem nesses difusores. Então, é super legal para você colocar no ambiente, colocar no consultório, em internamento, e falar para o tutor comprar e colocar na casa dele. A arnica é uma medicação homeopática, tem um efeito maravilhoso, anti-inflamatório, analgésico, e faz com que o paciente se sinta bem mais confortável. Então, ele pode ser substituído por dipirona, né, ou às vezes até pela própria escopolamina, e tem uma resposta bem bacana. Existe uma medicação, eu acabei não colocando aqui para vocês, é uma medicação nova, homeopática, depois eu escrevo o nome para vocês, se chama Cantares vesicatória. Essa medicação, ela é humana, mas a gente está trazendo para a veterinária e ela é um anti-inflamatório de bexiga, natural. E tem respostas maravilhosas, assim, o paciente, a gente usa, em questão de 24 horas, o paciente está urinando. Então, é uma medicação que a gente sempre pede para esses tutores que têm gatos com síndrome de Pandora ter em casa. Se percebeu que teve alguma alteração do comportamento miccional, eles já entram com a medicação e o paciente não precisa nem, às vezes, ir para internamento, né? Diminui bastante estresse. Mas o principal que a gente tem que pensar é no ambiente do paciente. Eu preciso melhorar o fator de estresse. Isso tudo é manejo ambiental. Então, como eu falei, não existe tratamento para a síndrome de Pandora, existe o manejo. E o manejo que a gente tem que lembrar sempre,
a gente sempre tem que se basear no manejo da espécie, né? Então, a gente tem que lembrar que o gato é um animal que tem a caça solitária, então ele não gosta de estar aglomerado, ou seja, os meus 11 gatos não gostam de mim, porque eu coloquei 11 gatos juntos. Eles têm uma estrutura social, então sempre vai ter o líder do grupo, sempre vai ter o mais brincalhão do grupo, o que gosta de ficar mais perto do tutor, eles estão muito regulados em relação a essa estrutura social, e eu tenho que saber que o meu gato comunica. Então, o meu gato, ele vai se comunicar de diversas maneiras, através do movimento da orelha. Quando o gato está olhando para você e está piscando, é porque ele está confiando em você. Se ele chega perto e começa a se esfregar em você, é porque você pertence à família dele. Então, são pequenos detalhes que nesse consenso é muito legal, depois eu mando para vocês, ele fala de como entender melhor o gato. E esse consenso, ele fala de 5 pilares para a gente conseguir ter um melhor manejo com o nosso felino. Então, como que são esses pilares? Então, o primeiro pilar é prover um lugar seguro para o gato. Eu tenho que colocar ele numa área elevada, eu tenho que ter áreas elevadas, porque o gato, da mesma forma que ele é um caçador, ele é um caçador pequeno, então ele é a caça também. Então, na natureza dele, ele sofreu um pouquinho de bullying e tinha alguns gatos, alguns felinos maiores que conseguiam machucar ele. Então, da mesma forma que ele consegue caçar, ele é o caçador. E a área elevada traz segurança para o gato. Na natureza, ele consegue ver a presa dele lá embaixo e consegue ficar lá em cima, protegido das presas dos caçadores maiores. Tem que ter um lugar para ele se esconder e um lugar para ter uma área de soneca, né? Então, tem que ter um lugar seguro para que ele consiga fugir de todo mundo. Preferencialmente lugares mais armários ou assim caixinhas de papelão mais escondidinhas, mais quentinhas. Sempre usar uma caixa familiar. Então, por exemplo, você comprou um sapato, o gato começou a gostar da caixa de sapato, né? Porque às vezes você gasta uma fortuna nesses brinquedos de gato, eles não gostam. Você compra a caixa de sapato, ele vai gostar. Você compra a caixa de sapato, você coloca a caixa de sapato, já coloca uma cobertinha com o cheirinho dele, faz uns buraquinhos para você poder brincar, né, com essa caixinha e deixar ele se sentindo confortável. Lembrando que todo abrigo de gato, toda caixa tem que ter pelo menos 2 portas. Tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída. Por quê? Ele tá lá brincando dentro da caixinha dele. Vem lá, entra um outro gato, chega um outro gato para entrar na caixinha também. E ele fica na porta, esse outro gato. Como que o teu gato, que estava lá no momento de felicidade dele, vai sair se o outro gato que irrita ele tá bem na porta? Então, sempre tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, para que o gato consiga ter uma rota de fuga. Sempre separar um gato, as áreas dos gatos, né? Então, o gato gosta dessa caixa preta, o outro gosta da caixa bege. Deixa um pouquinho mais longe uma da outra para que ele tenha o sossego, na hora dele relaxar, ele realmente conseguir relaxar. E alguns cuidados hospitalares. Por exemplo, quando você vai levar teu gato, o que que acontece? O gato já odeia ir para o hospital. Aí você já coloca ele numa caixinha apertada, dentro do carro abafado, com um monte de barulho de carro que deixa ele louco. Aí você chega no hospital veterinário, tem um Golden latindo, um Pinscher no latte, né? Pinscher escandaliza, um Pinscher escandalizando do lado, o gato fica assustadíssimo. A gente tira o gato na força da caixinha, aí já começa a fazer exame físico, coloca o esteto gelado, começa a ver a temperatura, já coleta sangue, já manda para ultrassom. É o pânico pro gato. Você tirou ele da área de conforto dele e levou pro inferno. Aí você tem que pensar em como minimizar esse estresse para o gato. Então, a gente, como veterinário, tem que fazer tudo da forma mais delicada possível, dar tempo ao tempo do gato se acostumar com a gente. Se o gato quer ficar no chão, a gente tem que examinar ele no chão. Se o gato quer ficar na mesa, a gente tem que examinar ele na mesa. Se o gato quer ficar na caixinha dele, abre a caixinha, né? Infelizmente, nem todas abrem, mas se a caixinha pode abrir, abre a caixinha e examina o gato dentro da caixinha.
Explica para o tutor para trazer uma cobertinha e deixar a caixinha fechadinha com a coberta em cima, para que o paciente se sinta mais com o cheirinho dele de casa. Levou o gato para casa, se a gente leva ele normalmente, o que vai acontecer? Ele teve um dia horrível, aí ele chega em casa, os outros gatos vão sentir o cheiro diferente do hospitalar e vão começar a bater nele. Aí ele pensa, nossa, eu sofri tudo isso e ainda apanho quando eu chego em casa. Então, explica para o tutor, deixar ele no ambiente um pouquinho mais separado, pegar o cheiro de uma cobertinha que tenha na casa e esfregar no gato, para eles se acostumarem com o cheiro e ele apanhar menos. Ou, o melhor, leva todos os gatos para o hospital e depois devolve todos os gatos. Porque a chance deles se machucarem, se baterem é menor. Outro pilar... então, aqui é a gata da Lorena, a Duda. E ela ficou, olha que legal como ficou o ambiente da casa da Lorena. A Duda tá com 17 anos agora, né, Lorena? A Duda agora no auge da sua idade mais idosa, tá aí, ó, curtindo, pulando, conhecendo o ambiente, se sentindo segura. Aí agora ela ficou um pouquinho perdida, mas depois ela se acha. Mas olha que jeito simples, a casa fica super bonita, né? É uma decoração e o gato fica super feliz. E é um manejo super simples de ser feito. E ela aprendeu também. Antes ela demorava mais, mas agora ela vai direto onde ela quer, passa na ponte bem rápido. Ela já aprendeu, né? Eles aprendem muito rápido. Então, primeira vez eles vão explorando, segunda vez eles já sabem tudo, né? Então é muito legal ver essa evolução deles também. Outra coisa importante, o segundo pilar que esse manejo fala. Então, eu tenho que prover vários lugares diferentes, separados, para que eles se sintam confortáveis. O gato é um animal extremamente sistemático. Quem tem gato começa a perceber que todo dia, tal horário, ele vai fazer xixi, o outro horário ele vai fazer cocô, no outro horário ele vai tomar água e vai comer a ração, depois ele vai tomar o sol ao meio-dia naquela poltrona, à 1 da tarde ele vai arranhar aquela porta. Eles são extremamente sistemáticos. E a gente tem que tentar entrar nesse sistema deles e entender um pouquinho mais. Então, eu preciso separar os ambientes. Eles, além de sistemáticos, são muito higiênicos. Então, eu preciso separar um lugar para ele comer, um lugar para fazer o xixizinho, um lugar diferente para que ele possa dormir, um lugar diferente para que ele possa brincar. O ideal seria que a gente tivesse pelo menos 2 áreas de cada, mas isso é impossível, né? Sendo que a maioria hoje em dia mora em apartamento, mora até em estúdios, né? A maioria dos donos de gato mora em estúdio. E então é difícil a gente ter esses 2 ambientes de cada, mas tentar separar o máximo possível para o gato sentir que ele é o dono da casa. Todo mundo brinca, né? Que o gato tem empregado, né? O cachorro tem dono e o gato tem empregado. E é verdade isso. Então, ele vai ter cada espacinho separado para ele. E até no próprio leito, no hospital veterinário. O que a gente faz? Eles ficam num cubículo lá, né? Na gaiolinha. Aí a gente coloca o banheirinho do lado da comida, do lado da água, e um cobertorzinho dobradinho ali no cantinho para o gato ficar fazendo tudo. O gato fica louco de estressado. A gente nunca vai ter melhora de um paciente com síndrome de Pandora deitado num ambiente assim, né? Internado num ambiente assim. Então, tentar separar, às vezes deixa até em 2 gaiolas, sabe? Aumenta o tamanho da gaiola, coloca extensor no fluido e deixa o gato andar na gaiola, deixar separado. Até hoje em dia tem algumas gaiolinhas que tem 2 andares para o gato poder ficar em cima, se sentindo seguro também e dormir lá em cima. Então seria bem legal. O terceiro pilar que eles falam, a gente tem que prover a oportunidade do gato brincar e ter o seu comportamento predatório. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer com que o gato lembre a época que ele era um caçador, que ele pegava os ratinhos na fazenda.
Então, eu posso fazer isso de maneiras muito simples. Eu posso brincar, colocar vários brinquedos espalhados, aqueles ratinhos, papelzinho, bolinha de papel, bolinha de alumínio. Eles gostam de brinquedos que sejam menores que eles, então não adianta comprar um urso de pelúcia gigante para o gato brincar, ele vai usar de cama. Nem comprar brinquedos que sejam menores que eles, porque era isso que eles caçavam antigamente. E precisa ser algo que seja simples. Então, e tem que ter o comportamento com o tutor. Então, tem que brincar em locais e horários diferentes. Uma coisa muito simples que pode fazer é pegar aquelas caixas de ovo, tira, né, os ovos e deixa a caixa com um pouquinho de ração ali espalhado, que nem mostra nessas imagens, assim, faz como se fossem labirintos para o gato ir conseguindo comer e conseguir caçar. Isso vai fazendo com que ele se lembre da época de caça dele e vai brincando nisso. Coloca gelo numa bacia e deixa o gato ir caçando o gelo e brincando. Eu faço isso com os meus. E já ajuda que eu já estimulo eles a tomarem água. Então, esse tipo de manejo é super importante. E no internamento também, brincar com o gato. O gato tá ali, a gente, quando tá doente, quando a gente tá se sentindo mal, a gente quer o carinho de um familiar com a gente no hospital, né? A gente não quer ficar sozinho. Então, imagina o gato, o cachorro que tá lá, não tá entendendo o que tá acontecendo, tá super estressado no internamento. Então, a nossa obrigação não é só fazer medicação e fazer parâmetro, é dar uma boa qualidade para o paciente internado. Então, brinca um pouquinho com o ratinho, faz um carinho, penteia o gato no internamento para ele se sentir mais relaxado, se sentir mais perto do que ele tem dentro de casa. Então, é bem importante esse manejo dos internadinhos também. O quarto pilar é o paciente que a gente tem que prover uma forma positiva e consistente de ter uma interação entre o gato e o homem. Então, o gato gosta do ser humano, mas ele gosta mais dele. Então, ele tem que ter um momento dele de sossego. A gente precisa respeitar isso, mas a gente precisa fazer com que o gato se sinta perto da gente também. É importante lembrar que ele começa a ter interação social, começa a entender que ele faz parte de uma sociedade com 2 a 7 semanas de vida. Então, é nesses momentos que a gente precisa deixar ele com mais perto do contato com a gente. É difícil a gente pegar um gato já nessa fase, né? Geralmente a gente precisa do criador de ajuda. Ou, né, de quem resgatou o filhotinho, precisa ter bastante esse contato de interação social. Mas ele só vai ter maturidade social, ele só vai entender o papel dele na sociedade, o papel dele na casa, com seus 2, 3 anos de idade. Então, até os 3 anos de idade, é o momento de você moldar como que você quer ter o gato. Você fazer bastante carinho, você deixar ele perto, você deixar ele dormindo com você. Sempre tentar lembrar que o gato, quem tem gato já percebeu isso, que o gato vai lá, tá brincando freneticamente com você, dá 5 minutos, ele esquece, ele se distrai e vai fazer outra coisa. Então, o que esse consenso fala? Brinque várias vezes ao dia, mas por pouco tempo. Então, brinca 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, acordou de manhã, brinca com a varetinha um pouquinho, foi almoçar em casa, brinca na hora do almoço, chegou de noite, tá vendo TV, tá vendo Netflix, brinca um pouquinho com o teu gato. Então, aumentar a frequência e diminuir tempo. Uma coisa que é muito importante, sempre que o dono chegar para vocês em consultório, falar assim, ele mudou o comportamento, ele não tá mais brincando comigo, ou ele não tá mais comendo tanto esse horário, ele gosta mais mudou o horário de alimentação, ou começou a fazer xixi em um lugar diferente, não tá mais carinhoso, qualquer mudança de comportamento é alguma doença. E a nossa obrigação é investigar que doença que é essa, tá? Não subestime tutor de gato. Tutor de gato todo mundo brinca, né? Que é um pouquinho doido, que é um pouco cansativo, que é muito minucioso. E realmente é verdade, eles são minuciosos e a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente tem que aproveitar esse cuidado para ver se tem alguma doença, trazer eles para perto da gente. O quinto pilar, então, é aquele a gente tem que entender como que o gato gosta de se comportar no ambiente. Então, como que ele gosta de sentir o cheiro, como que gosta do ambiente dele.
Então, o gato, ele é muito visual e olfatório, né? Então, tudo que ele faz, tudo que ele sente é através de informações químicas. Então, às vezes, o gato parou de fazer xixi ali na lavanderia porque você trocou o teu produto de limpeza. Então, é bem importante você não usar produtos com cheiro muito forte, ou assim, precisa usar, você gostou desse cheiro, tira o teu gato um pouquinho ali do local, deixa passar um pouquinho esse cheiro, e aí você deixa ele perto. Vai limpar a caminha, vai limpar os cobertorzinhos, não usar produtos com cheiro muito forte, porque ele não vai se sentir confortável. Lembrar do Feliway, que é super legal, acho que todo dono de gato deveria ter, nem todo gato responde, mas seria interessante, eu acho que a maioria tem um resultado positivo, então vale a pena esse investimento. Lembrar que eles também têm glândulas nas garras, então sempre que eles estão arranhando alguma coisa, eles estão marcando o território dele, não é só para afiar as garras, né? Que nem a gente brinca, ele está marcando o território. E aproveitar, quando ele for filhotinho, de expor a diferentes cheiros, diferentes ambientes, tentar deixar ele o mais dinâmico possível, para que ele não sinta tanto estresse no futuro. Quanto mais a gente tem um gato confinado, mais difícil é a gente conseguir expor depois ele ao veterinário, conseguir fazer medicação, conseguir fazer um manejo que muito, muito provável o futuro dele vai precisar. Então, o nosso tratamento nada mais é do que um manejo. O gato precisa ter senso de controle sobre o ambiente, como simular comportamento de caça, escondendo alimentos em brinquedos, estimular o consumo de água com fontes ou águas de diferentes torneiras, além da interação com o tutor. O gato não é, o que eu percebo muito que os meus clientes hoje em dia falam, eu tenho uma rotina muito corrida, por isso que eu peguei um gato que não dá trabalho, diferente do cachorro que quer atenção o tempo inteiro. E isso não é verdade, o gato precisa de atenção, só que ele precisa de atenção do jeito dele, ele não é um cachorro pequeno, então essa interação é muito importante. Existe uma anamnese que é bem legal, que eu acho que todo mundo deveria ter quando está atendendo o gato, deveria ser uma anamnese básica, falando sobre manejo da caixa de areia, de alimentos e águas. Então, por exemplo, fala onde estão as caixas de areias, quantas caixas de areia são, que tipo de material que é, porque tem gato que gosta de fazer em sílica, tem gato que gosta de fazer na areia. Dos meus gatos, eu tenho 2 gatos que só fazem no papel toalha. Então, eles eu já tentei colocar areia, já coloquei sílica, tudo que vocês imaginarem. Eles só gostam do papel toalha. Então, eles vão fazer xixi no papel toalha. Oferecer vários tipos de substrato, né, para caixinha de areia, para ver se eles se sentem confortável. Questiona em relação à limpeza da caixa de areia, se faz semanal, mensal, com que frequência. Pergunta em relação ao alimento e água, se cada gato tem sua própria tigela, se são separadas, se fica tudo junto. Pergunta de considerações ambientais, se tem poste para arranhar, se tem brinquedo, e como que é a área de repouso do gato. É bem legal essa anamnese. Uma coisa muito importante, isso não é uma caixa de areia ideal. A gente, quando está no show, num show de rock, a gente só vai no banheiro químico na hora que a gente está muito apertado, né? Se a gente tivesse a opção de ir no banheiro ou não ir, tendo uma apresentação de um banheiro dessa forma, a gente não iria. Então, por que a gente vai... Imagina deixar esse tipo de caixa de areia para o gato. Tem que ser uma caixa de areia o mais limpa possível. Lembrando que o tamanho da caixa de areia, não adianta pegar uma micro caixa de areia. Tem que ser uma caixa de areia que dê para 1,5 gato. Então, o gato tem que poder entrar na caixa de areia, dar a voltinha dele e relaxar para fazer o xixi. Eu preciso de um número de caixa de areia maior do que o meu número de gatos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho 11 gatos, né? Eu tenho 14 caixas de areia. Eu tenho, por exemplo, uma tutora que tem 3 gatos e mora num apartamento bem pequenininho. Consegui convencer ela a colocar 4 caixas de areia. Já ajuda, já é o suficiente. Então, o teu número de gatos mais 1. Substrato da preferência do gato e tem que ser um lugar com silêncio, com privacidade. Tem muita gente que tem mania de colocar a caixa de areia do lado da máquina de lavar roupa. Imagina você
lá no seu momento de relaxamento, fazendo um xixizinho, de repente vem uma máquina de lavar fazendo aquele estrondo no teu ouvido. Você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Então tem que ser um lugar em silêncio. Coloca no teu banheiro, coloca na área que seca as roupas, coloca na sacada. Tem que ser um lugar tranquilo. Muito importante estimular a tomar água, que nem eu dei a ideia do gelo, mas essas fontes são essenciais, é um baita de um manejo, né? O gato, na época que ele conseguia pegar água, se não era da caça dele, ele pegava de rio, tomava água de rio, então é muito importante a gente estimular isso desde pequeno. E lembrar que a gente pode ter pacientes que às vezes não deu tempo de fazer esse manejo, não deu tempo de fazer o manejo ambiental, o paciente chegou em emergência. E aí eu tenho que lembrar que se o meu paciente está com espasmos ou um plug na uretra, ele não consegue fazer xixi. Ele vai estar com a uretra obstruída. A minha bexiga vai ficar gigantona e meu paciente não vai conseguir excretar creatinina, ureia e potássio. Ele vai estar em emergência. E aí, essa emergência, eu tenho que tentar tratar eu tenho que tratar com mais agilidade possível. Eu tenho que tratar a causa de base, mas muitas vezes a causa de base ela é secundária. Primeira coisa que eu preciso fazer é desobstruir, e às vezes, antes de tudo, eu tenho que tratar até a minha hipercalemia. A medicação de emergência que a gente usa é butorfanol, só que é bem caro, então não é uma possibilidade. Geralmente a gente acaba usando a cepromazina, que relaxa a uretra, gera seda e relaxa a uretra, e a prazosina, que também relaxa a uretra. E eu tenho que fazer a sondagem uretral. Primeira coisa, meu paciente está em semicoma com a bexiga gigante. Eu não tenho um vídeo de gato desobstruído, eu nunca consigo gravar, porque sempre é uma loucura, eu nunca consegui gravar, até peço desculpa para vocês. Mas eu vou ter o meu paciente com a bexiga super cheia em semicoma. Primeira coisa que eu vou fazer quando o meu paciente chegar é colocar ele no eletro. Eu já vou mostrar um eletro para vocês, um paciente com obstrução uretral, e eu tenho que fazer cistocentese de alívio. Eu coloco uma agulha nessa minha bexiga, eu dreno todo o que eu puder de urina ali dentro. Por quê? Eu vou diminuir minha azotemia pós-renal. Então, eu vou diminuir meu potássio, eu vou diminuir minha creatinina, eu vou diminuir a ureia, eu com certeza vou trazer uma melhora para o meu paciente. Aí, eu vou anestesiar ele e passar a sonda. Então, sempre que a gente for passar a sonda, obrigatoriamente meu paciente tem que estar anestesiado. Por quê? Vai relaxar a minha uretra e vai fazer com que seja bem mais fácil a colocação da sonda. E a gente sempre vai fazendo passo a passo. Então, a gente pega os catéteres amarelo, o azul e o rosa e a própria sonda, né? Então, eu vou pegar o catéter, eu vou pegar só o plastiquinho, eu nunca lembro o nome. O plastiquinho do catéter, não vou pegar o mandril, né? Só o catéter em si, então a parte de plástico, coloco na minha uretra. Ah, passou super fácil. Eu jogo um pouquinho de soro, o soro tá indo. Ótimo. Aí eu vou pro meu catéter azul. Novamente, tiro o mandril, deixo só o catéter, coloco lá para sondar, passou, ótimo, estamos no caminho certo. Não passou, vai, né, forçando um pouquinho, devagarzinho, com gentileza, né, o pênis do gato é uma estrutura muito pequenininha, muito sensível, então não adianta você ficar apertando com força ali, porque vai inflamar. Então, passa um pouquinho o catéter, passou o azul, você vai para o rosa. Depois que passar o catéter rosa tranquilamente, você coloca a sonda. E o tempo de permanência dessa sonda, o menor tempo possível. Sempre tem que deixar a sonda em circuito fechado, tá? Não pode deixar a sonda aberta com o gato pulando na gaiola. Tem que deixar a sonda sempre ou fechada e você vai aliviando, né, com seringa, ou deixar em circuito fechado. E tem que deixar o menos tempo possível. O ideal, 24 horas. Hoje em dia, com manejos clínicos, com cantares, com a prazosina, anti-inflamatório, serênia, analgesia, a gente nem tá passando sonda mais. Somente o manejo clínico está sendo suficiente. Falei para vocês que eu ia colocar um eletro, né, de um paciente com hipercalemia. Então, tá aqui, ó, não tem onda P, não tem onda QRS, o paciente tá
com tanto potássio que o meu coração não consegue despolarizar, ou seja, meu coração quase não está contraindo. É um paciente que pode vir a óbito imediatamente, assim, é questão de segundos. E se eu anestesiar meu gato dessa forma, eu vou com certeza matar ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para melhorar isso é fazer cistocintese de alívio. Eu fiz a cistocintese de alívio, muito provável que aqui já comece a melhorar. Não melhorou, eu vou entrar com algumas medicações. Eu entro ou com gluconato de cálcio, que vai fazer com que tenha estabilidade da membrana. Não reduz o meu potássio, mas tem estabilidade elétrica do potencial de ação. Então, permite que meu coração tenha batimentos normais, mas ele dura somente 30 minutos. Nesses 30 minutos, eu preciso que meu potássio reduza. Se não reduziu fazendo a cistocintese de alívio, eu posso fazer bicarbonato, mas hoje em dia é pouco utilizado, tanto que eu nem vou comentar com vocês, muito, né? Mas a gente pode tentar usar glicose e insulina. Sempre que a minha insulina é liberada, ela vai pegando o meu potássio junto. Então, eu primeiro faço glicose vai fazer com que tenha liberação endógena de insulina. A insulina vai captar meu potássio e vai entrar para dentro da célula. Se não é o suficiente, eu faço a insulina mesmo, né? Então, eu faço 0,5 unidades por quilo de insulina regular, mas eu tenho que fazer glicose junto para o meu paciente não ficar hipoglicêmico. Novamente, eu volto para minha terapia de dor aguda, anti-inflamatório, analgésico, o Serenia, dipirona e Buscopan. Então, eu faço todo aquele manejo. E aí, eu vou monitorando meu paciente. Então, o nosso prognóstico, ele vai depender da causa de base, né? Ele vai depender se meu paciente veio obstruído, se não veio. A gente não tem um prognóstico muito certo em relação à síndrome de Pandora. Eu sempre falo que se o tutor está consciente da situação, está consciente da gravidade, que é o caso, e que a gente depende essencialmente do tutor para ter sucesso na terapia, a chance do meu paciente ter piora clínicas importantes é muito difícil. A gente estava lidando com uma proprietária que estava grávida e o gato ficou indignado que ela engravidou. Ela começou a manejar, fez todas essas dicas que eu falei, esses 5 pilares que eu falei com vocês, começou a fazer com o gato melhorou, assim, 90%. O neném nasceu. O gato começou a ter sinais de palaciúria, disúria e hematúria novamente. Ela voltou a fazer o manejo, entrou com cantares e com arnica, e o gato melhorou novamente. Então, o tutor tem que entender muito bem o gato dele e tem que entender como manejar. E saber que pode contar com a gente, veterinário, para poder fazer o melhor por ele. É isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu não consegui ver o chat, então, que vocês tiverem de dúvida, podem me perguntar agora. Oi, Natália. Foi ótimo, agradeço muito. Vou abrir, então, para dúvidas, por enquanto. Vamos ver o que o pessoal fala. Tá. Deixa eu... Tá aparecendo? Acho que agora saiu, né, os slides. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, gente. Sou bem tranquila para perguntar. Para perguntas. Acho que tem uma dúvida ali. A síndrome de Pandora não causa formação de pedra. As litíases, elas se formam por alguma desordem metabólica, tá? Geralmente em gato a gente tem oxalato de cálcio e isso está sendo muito associado à alimentação. A síndrome de Pandora, ela pode gerar plug, né? Então, os plugs, ela é aquela matriz proteica que libera pelo processo inflamatório da bexiga. Mas as pedras em si, a síndrome de Pandora não faz, tá? Vamos dar Bruna. Peraí, tem aqui. A síndrome de Pandora, ela é mais uma doença urológica ou psiquiátrica? Eu considero que é uma doença psiquiátrica que gera sinais urológicos.
Então, na minha cabeça, na minha concepção, do que eu já estudei, eu consideraria uma síndrome psíquica mesmo, dos gatos, que tem como sinal clínico, principalmente sinais urológicos, mas pode ter sinal respiratório até gastroenterites. Se o tutor não consegue fazer a mudança, sim, eu acho super legal ir para um especialista em comportamento. Até o gatão, que foi o primeiro gato que eu mostrei para vocês no vídeo, a tutora era muito complicada, a tutora psicologicamente não estava bem, e eu sentia que o psicológico dela não estava legal. O que a gente fez? Eu combinei com a tutora dela ir para o psicólogo e do gato ir para uma especialista em comportamento. E a gente ia trabalhando todo mundo junto. O gatão ficou super bem. A tutora agradeceu muito, porque ela falou assim: nossa, eu não tinha percebido que eu não estava bem. Então, a tutora melhorou e o gato melhorou e ele não teve mais sinal obstrutivo, inflamatório, nada. Então, para mim, a especialista em comportamento é essencial no manejo. A gente tem que dar as dicas, né? Até a maioria dos pacientes que eu atendo com síndrome de Pandora, eu imprimo esse artigo que eu coloquei dos 5 pilares, eu entrego para o tutor. Não resolveu, vai para o comportamento. E aí a gente vai trabalhando junto. Se você vai se mudar, olha, eu vou falar para você, eu morava numa casa enorme, fui para apartamento, eu quase tive um treco com meus gatos, já estava fazendo caixinha do internamento deles, eu sabia que eu ia me mudar fazia uns 6 meses, que eu estava organizando, aí eu juntei dinheiro, deixei um dinheiro guardadinho, porque eu tinha certeza que algum gato ia obstruir, meio paranoica, né, mas o que você pode fazer, eu enchi minha casa de Feliway, então cada cômodo eu coloquei o Feliway, eu coloquei bastante prateleira, e os meus gatos na casa, eles não ficavam entre eles, né? Eles ficavam separados, e aqui no apartamento veio todo mundo junto. Então eu botei todo mundo junto, mas eu fui um mês antes, eu fui pegando o cobertorzinho de cada gato e fui misturando na casa, para eles irem sentindo o cheiro. Eu trouxe para casa, antes de eu trazer para casa, uma semana e pouquinho antes, eu coloquei um monte dessas cobertas com cheiros dele por todo esse apartamento meu. Então, eles se vieram para cá, eles ficaram muito tranquilos. Então, meu conselho para você é: tente deixar o mais perto da tua casa antiga, pelo menos questão de cheiro. Brinque bastante, dê bastante brinquedo para ele e coloque Feliway. Esse eu acho que é o conselho mais importante. E eu mando sim o artigo para vocês, eu mando para a Lorena e ela manda todos para vocês, fiquem tranquilos. A doença intestinal inflamatória pode estar associada à síndrome de Pandora. Não tem nada que bate o martelo, mas que nem existe alguns seres humanos que têm a síndrome do intestino irritável. Né? Então, sofreu alguma situação de estresse, tem diarreia ou tem vômito, principalmente diarreia. Então, tem alguns estudiosos que estão relacionando a doença intestinal inflamatória com síndrome de Pandora. Então, sim, é uma possibilidade. Não é a maioria dos casos, mas é uma possibilidade. Acho que teu gato pode ser você. O gato reflete. Eu tenho, dos 11 gatos, tem uma gata que é minha mesmo. E minha gata eu sou super estressada. Para quem não me conhece, acho que eu não sou, mas eu sou uma pessoa mega estressada. E minha gata é irritadíssima, assim, tanto que a única pessoa que consegue encostar nela sou eu. Então é difícil. O gato puxa o dono. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, enquanto a gente espera para ver se mais alguém tem, eu fiquei pensando na mitriptilina. Você falou que você não dá, né? Tipo, difícil dar é o último caso. Esses casos que você diz que é em último caso é quando o proprietário não consegue fazer o manejo correto na casa ou quando ele faz e mesmo assim não dá certo? Depende. Quando o tutor não consegue fazer de forma alguma o manejo, eu acho que é a nossa obrigação fazer o melhor pelo paciente, então sim, eu faço, mas tem gatos que mesmo fazendo o manejo, fazendo tudo, né, o melhor possível, a rotina do tutor, o gato não se adapta. Então você pode encher a tua casa, fazer um monte de coisa, mas o gato não se adaptou à rotina. Que nem esse gato da menina que se mudou, né? A gente ainda tá em teste. Pode ser que ele vá precisar de triptilina. Então, eu uso como último caso pensando que é um paciente que ou
o tutor não conseguiu fazer o manejo, nada, a gente tentou tudo e não conseguiu, ou o gato é refratário ao manejo que a gente está fazendo. Aí se pensa em usar. É que nem a penectomia, né? Que antigamente todo mundo fazia retirada do pênis de gato obstruído. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem uma especialista em felinos que ela falou que já faz 20 anos que ela não faz uma penectomia no gato. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode fazer penectomia porque tá difícil de desobstruir, né? A gente tem que tentar pensar o melhor para o paciente, tem que mudar o manejo. Então, a amitriptilina seria a mesma coisa que isso. É a nossa última arma, pensando que a gente já tentou de tudo. Uhum. Tá? Muito obrigada. Imagina. Ninguém tem mais dúvida, então, pessoal? Acredito não. Acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, eu mando para você. E muito obrigada. Foi muito bom. O Dom! Oi, Stephanie! O Dom é meu pacientinho renal. Vamos ver. Os sinais clínicos da síndrome, fora relacionados à via urinária, seriam quais? Então, é um paciente que às vezes começa com tosse, por exemplo, pensando em asma, né? Então, é um paciente que começou com tosse, você entra com tratamento, ele melhora, mas, sim, tem muitas recidivas, então pode ser que seja estresse. Ou, às vezes, é um paciente que tem diarreias e o proprietário começa a associar que em momentos, em situações assim, ele foi viajar ou pintei a casa, meu gato fez estresse. Então, ele pode ter qualquer sinal clínico, é uma caixinha de Pandora mesmo, né? A da lenda, né? Que abre e tem um monte de coisa. Então, pode ter qualquer sinal clínico. Você fez o tratamento né, do sinal clínico, não melhorou e é algo recidivante, pode ser que seja síndrome de Pandora. Imagina. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Eu falei mais da parte urinária porque é o mais comum que a gente encontra, né? Então, o pessoal tem mania de vir gato obstruído, já fazer antibiótico pensando que o gato está com infecção. Lembrem-se que é muito difícil e sempre façam urinárias de uricultura para a gente determinar isso. Tá? Não é simplesmente fazer, né? É simplesmente tratar, entrar com antibiótico. A gente tem que parar com essa mania de entrar com antibiótico para tudo. A gente tem que saber se realmente tem necessidade. Então, por isso que eu quis falar mais a parte de urinária, que é o mais comum que a gente vê. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Nath. Imagina! Foi muito bom. Obrigada pelo seu tempo reservado. Você... Travou um pouquinho, não consegui ouvir. Mas... Eu agradeci pelo seu tempo. Imagina! Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite e todo mundo que participou. Obrigadão. E boa sorte na quarentena, então. Para todo mundo, né? Todo mundo se cuide, por favor. Um beijo.